Você dorme bem? É sobre isso que estamos conversando no programa Pensa em Saúde de hoje, sobre insônia e sobre a importância de dormir bem. Conta a sua história pra gente, é só participar por telefone ou por e-mail. O número é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E no debate de hoje participam o médico neurologista Dr. Marcos Camarinha, a neurofisiologista clínica doutora Andréa Julião de Oliveira e o psiquiatra Dr. Dirceu Valadares, todos médicos cooperados da Unimed BH. E no bloco anterior, né, a gente acabou nós finalizando o bloco falando das pessoas que acabam recorrendo ao uso de medicamentos quando não conseguem dormir. Então nós fomos até as ruas para saber o que as pessoas fazem, se elas estão dormindo bem e o que elas fazem quando elas não conseguem dormir bem. Vamos ver o resultado dessa pesquisa? Você dorme bem? No momento não estou dormindo muito bem, não. Olha, a gente vai chegando a uma certa idade, ao tamanho que dorme menos. Então eu durmo uma volta de 6 horas à noite. Eu tomo comprimido, Rivotril. De vez em quando eu tomo um remedinho para dormir, né? Aí eu pego e durmo bem. O nome nem eu lembro, mas que eu tomo. Não faço nada para acabar com isso, eu não sei o que fazer, a verdade é essa. Eu tomo remédio para dormir, minha filha. Rivotril, 20 gotas. Se eu acordo no meio da noite, eu tenho que tomar mais 10 gotas, porque senão eu não durmo. Eu tenho uma insônia danada. Eu já tomei Rivotril, tomei um outro lá que é... esqueci o nome agora. Mas agora eu procuro com chá e oração. Melhorou, tá vendo? Chá, oração, ela tá achando um caminho melhor. Mas medicamento... Você confirmou aquilo que eu estava dizendo. Se você perguntar para um monte de gente... Foi exatamente. E se perguntar mais um pouquinho, se perguntar de onde que saiu o Rivotril... A indicação do medicamento. Qual foi, na maior parte das vezes, a minha amiga, minha vizinha, cultura, minha mãe... É um processo cultural. É um processo cultural, né? Infelizmente, isso acaba afetando. E eu queria até, inclusive, falar, a gente está vendo aqui as pessoas, teve um que falou que depois de uma certa idade a gente realmente dorme menos, isso realmente acontece? O sono tende a ficar menor, a pessoa se satisfazer com menos sono? Isso, na evolução, né, do ser humano, desde quando você neonato, né, a tendência de você dorme em torno, né, o recém-nascido, às vezes chega a dormir mais do que 20 horas por dia, né, e isso vai reduzindo, né, até na fase adulta, né, na adolescência, fase adulta, a gente conseguir regular o nosso relógio para dormir 7,5 a 8 horas e meia por dia. Mas com o passar do tempo, o idoso, ele vai reduzindo a quantidade, o tempo dele de sono. Da necessidade dele de sono. A capacidade de dormir, pela diminuição da população neuronal. Aí você vai ver isso demais, mais grave ainda nos Alzheimers, né? Que tem maior dificuldade ainda de dormir. Aí é uma loucura. A principal causa de mandar um paciente com Alzheimer para o asilo é ele não dormir em casa. Porque detona, é devastador com a vida dos outros. É a principal causa de mandar um paciente com Alzheimer. Entendi. Então, quanto mais vai havendo realmente uma diminuição da capacidade de dormir, certo? Porque todos os neurônios é como se fosse um fogo, ele está diminuindo, está abrandando. Tem coisa que a pessoa pode fazer para melhorar isso, essas condições. Existe essa possibilidade, mas realmente afeta. Agora, o que a gente tem visto, e foi até uma pesquisa que saiu recentemente, foi feita pela Universidade de Colômbia, com mais de 270 mil jovens de 12 a 19 anos. E eles apontaram que esses adolescentes, eles estão dormindo algumas horas a menos do que essa mesma faixa etária em outra época, em outro momento. 1, 2 horas a menos que no início do século XX. Exatamente. Ou seja, e isso ir numa fase que você precisa profundamente do seu sono. E vai criar de várias cultura. consequências de dormir mal. O crescimento, para o crescimento é fundamental. Aprendizado, tudo. Dormir Funcionamento, aprendizado. Então, assim, o adolescente, e aquilo que o Marcos estava comentando também, a gente vai reduzindo a necessidade de sono um pouco com a idade, mas na adolescência especificamente tem um certo aumento da necessidade de sono. É uma fase que talvez pelo crescimento, talvez pelo excesso de demanda, de escola, de aprendizado. Tem uma necessidade grande de sono e, de uma maneira geral, os nossos adolescentes, nesse nosso mundo moderno de tudo, não dormem a quantidade suficiente. Então, isso vai prejudicar o aprendizado, vai prejudicar crescimento. Chega na época nem é vestibular mais, agora é do Enem, chega na época do Enem, etc., eles começam a dormir menos ainda, porque acham que tem que estudar e muitas horas de estudo e acham que isso vai ser
benéfico e é um tiro no pé, na verdade. Eles vão... O aprendizado vai ser prejudicado, o desempenho vai ser prejudicado por dormir mal. Eu tive uma paciente há pouco, essa semana passada agora, eu lembrei dela e achei muito interessante que ela falou, olha, minha filha está com déficit de atenção. Aí passaram um remédio para déficit de atenção. Não, exato. Aí ela é contra os remédios, ela falou, doutor, aí eu dei uma sentada nela, a gente conversou sério, ela está começando a dormir mais cedo, tá certo? E o déficit de atenção dela está indo embora. Assim, querida, sono, né? você está dando tiro no Álvaro. Pau! Né? Está dando o tiro correto agora. Porque, né? Porque isso era o sono, né? Essa e deve necessidade. ser muitos, né? Há muitas crianças hoje, elas estão dormindo muito menos, não tem nenhuma educação nisso. Isso aqui é igual a escovar dente, tem de ensinar nas escolas. Tem de educar todo mundo. Tem de repetir. Os horários, né? Antes os horários eram bem... E faz uma diferença absurda no desempenho, sabe? Esse negócio de dormir bem. Certo. Faz uma diferença absurda. Pontos, assim, pontuação, uma criança, se ela está bem dormida, bem tranquila, ela faz 15% a 20% mais pontos do que a outra. E se você olhar bem, os outdoors dos carros, onde mostra os primeiros lugares, todos são assim, ó. Só gente tranquila. Você olha bem. É só gente tranquileza. Agora, a gente está vendo isso com os jovens, né? Essa dificuldade em convencê-los a dormir, porque vai muito por aí. Cultura. É cultura. Então, você vê, tudo tem que ser trabalhado, não é uma coisinha igual AIDS, sabe? Não é uma coisinha. É complexo, tem de ser educado, tem de ir para dentro das escolas. Né? Na pedagogia, semana passada a gente falou na pedagogia, achei fantástico. Porque se um professor dorme mal ou o aluno dorme mal, não vai funcionar. Um não vai sacar qualquer outra do outro, né? Se o outro está preparado ou não. Né? Então, sabe assim, uma coisa tudo a respeito da educação e da pedagogia? Isso aqui já não é porque o que a gente está falando até agora serve para o dia a dia de todo mundo, assim, né? De prezar o tempo de sono dos adolescentes. Isso que eu vou falar é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem tanto como interferir. Mas tem alguns estudos mostrando que, assim, os nossos horários de escola são horários totalmente adversos. Inapropriados para aprendizado. Inapropriados. Isso é o quê? À tarde, amanhã? Amanhã. Começar às 7 horas da manhã é errado. É errado. Não é hora de começar a estudar. Não. E as crianças melhoram quando estudam mais tarde. A gente viu... você quer comentar alguma coisa? Pode falar. Isso aí que a André falou é interessante, né? Que esses estudos porque... E isso tinha que partir da escola, né? A escola mudar o seu perfil. Porque existem as crianças que têm perfil matutino, perfil vespertino, as crianças com perfil matutino funcionam melhor de manhã, as crianças com perfil vespertino funcionam melhor à tarde, e isso, igual o doutor Disseu falou, com relação à nota, é destoante, porque às vezes você tem aquela criança que era tida como ruim na escola, que era problemática, não tirava boas notas, se ela muda de turno, ela melhora. Adapta ao melhor horário de raciocínio. Respeito ao corpo. Agora, o que a gente viu, que eu quero só voltar aqui, a matéria que a gente viu, na verdade, o povo fala que a gente viu das pessoas todas, né, reclamando que não conseguem dormir bem e todas recorrendo a medicamentos. Quando isso não é orientado por um médico, existe um risco de você ficar dependente desses medicamentos? Isso, é porque a população hoje quer ir no seu consultório e quer um efeito rápido. Então, eu quero tratar minha insônia rápido. Então, o que é rápido? Todo mundo conhece hoje o que todo mundo falou, né? O Rivotril, o diazepam. Então, ele chega no consultório com essa exigência. E o que nós estamos debatendo aqui é justamente isso, que isso tem que ser uma mudança, primeiro, de hábito, de padrão do seu sono, de acostumar a dormir, acostumar a desligar dos problemas, ter um padrão de ir para a cama, respeitar a necessidade de sono do seu organismo. Porque quando você começa a padronizar, você começa a entrar no eixo. Só que isso demanda tempo. Então, às vezes, quando nós orientamos no consultório, falamos com o paciente, hábitos de higiene do sono, né? Higiene do sono são hábitos saudáveis, salutares para você ter uma boa noite de sono. Né, que você tem que ter desde um ambiente de sono adequado, né, com temperatura agradável, com colchão confortável, a plantinha de estufa. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa higiene do sono no próximo bloco e responder também as perguntas que você está nos mandando aí por telefone. Não mandou ainda, não dá tempo, 3209-0119 ou mandando por e-mail, saude@tvhorizonte.com.br. Agora, um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta.